conversar um pouquinho sobre saúde e autocuidado, bem num local, né, que é considerado um centro de autocuidado. Eu digo que é um centro de autocuidado porque a primeira vez que eu tive contato aqui com vocês, eu achava que era uma clínica de emagrecimento como qualquer outra, assim. Mas a primeira impressão foi quebrada quando eu comecei o meu primeiro acompanhamento aqui há alguns anos atrás, e eu vi que não era, né, uma clínica de emagrecimento somente, que é um centro de autocuidado. Então, fui convidada para falar um pouco sobre isso, né, o autocuidado dentro da saúde feminina. E quando a gente fala em saúde feminina, a gente tem que falar primeiro em saúde mental feminina, né? Não parece que a gente vai ficar tudo louca, né, com a correria e tudo mais? Então eu acho que hoje vale muito mais uma saúde mental e espiritual do que a do corpo em si. A do corpo em si temos ali a tecnologia, temos ali recursos, mas a espiritual e a mental é um pouquinho mais complicada de conseguir, né? Então esse é o primeiro autocuidado que eu recomendaria, assim. Qual é o principal autocuidado que a doutora recomendaria para a mulher? É a mental e a espiritual. E uma puxa a outra, né? Eu acho que uma mulher espiritualizada não quer guerra com ninguém, e uma mulher com a saúde mental em dia também não quer guerra com ninguém. E uma mulher com autoestima boa também não quer guerra com ninguém, e com uma tacinha de vinho na mão, então não quer mesmo guerra com ninguém. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o que tem de novo, assim, né? O que tem de novidade com relação à saúde feminina, saúde ginecológica e autocuidado, vem de encontro ao sobrepeso, sim, tá? Tem estudos novos falando, né, e relacionando dois fatores de risco muito, muito sérios para desenvolver câncer de mama, mais sério do que a genética, né? Que a gente achava sempre que grupo de risco para desenvolver câncer de mama é quem tem parente de primeiro ou segundo grau que teve. Hoje se sabe que o principal grupo de risco para ter câncer de mama é o grupo do sobrepeso, né? Sobrepeso hoje é o novo tabagismo. Sedentarismo, segundo fator de risco, não importa o peso. Então, dois fatores de risco que se sobrepujaram à genética, que é o sobrepeso e o sedentarismo. Então, eu achei muito oportuno falar hoje sobre isso, porque ninguém dá muita bola, né? Com essa história de não poder ser gordofóbico, tá bonito ser gordo hoje, né? Vamos falar essa palavra mesmo, porque é uma doença. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala sobre sobrepeso, a gente está falando todos os tipos de sobrepeso, né? Desde o MC acima de 25, acima de 30, acima de 35, acima de 40, qualquer sobrepeso é fator de risco para câncer de mama. Existe um hormônio que é produzido na gordura periférica, que é a estrona. Ela é um hormônio que imita o estradiol, que é o estrogênio natural que o nosso ovário produz. Ela então simula um pouco o efeito do estradiol, mas ela tem um efeito muito pior nos receptores mamários, então acaba desenvolvendo mais câncer de mama. E tem também o de endométrio, que é uma camada que reveste o útero por dentro. Esse endométrio ele responde a hormônios, então as pacientes com sobrepeso e obesidade desenvolvem muito mais fácil problemas de sangramento, irregularidade menstrual, alteração ovulatória, e aí desenvolvendo ovário policístico. E essas pacientes sobrepeso com alteração de ovulação têm mais chance de desenvolver câncer de endométrio, que é a hiperestimulação, então, dessa outra parte do sistema ginecológico. Então não adianta botar panos quentes, tá? Sobrepeso é fator de risco para um monte de doença. E agora, novidade, de mama também, tá? Toda paciente que está fazendo o tratamento para um CA de mama, que é receptor estrogênico positivo, por causa da estrona, ela é obrigada a emagrecer e manter peso, tá? Porque a chance de a doença voltar é bem maior se ela não conseguir diminuir essa estrona, tá? Com relação à fertilidade, outro assunto importante.
Quando a gente fala em fertilidade, a gente fala muito em doenças que alteram o útero, né? Endometriose, claro, são as mais comuns. Mas ninguém fala na infertilidade causada pela falta de ovular, né? Que são as pacientes SOP, que a gente chama que é ovário policístico. Esse nome está em desuso, né? Porque é um nome muito pejorativo. Ah, ovário policístico parece que a culpa é do ovário, né? Doutor, eu sou assim, não menstruo, minha menstruação nunca vem, porque eu tenho um problema hormonal que é o ovário policístico. Só que o problema hormonal dela está relacionado ao sobrepeso. Então, como que desenvolve esse problema do ovário policístico? As pacientes que são obesas, geralmente, têm essa estrona em excesso. Essa estrona atrapalha a ovulação. Elas entram em períodos que não ovulam. São pacientes que, ao invés de ovular 12 vezes por ano, vão ovular 5 vezes por ano. E a gente só menstrua no mês que ovulou. Então, são ovulações raras e aí menstruações raras. São pacientes que, doutora, eu fico 3 meses sem menstruar. Essa paciente, com certeza, a gente chama de anovulatória. Ela tem dificuldade para ovular. E não é culpa do ovário, o ovário é vítima. Por que ele se enche de cistos? Porque é como se ele tentasse ovular, mas não consegue, não chega até o final. Então são ovulações frustradas, que acaba desenvolvendo o folículo até uma parte e depois não desenvolve mais. E aí vai acumulando folículo naquele ovário. Folículos, digamos assim, que não conseguiram o objetivo deles. Então a imagem ovariana fica cheia de cistos. Por que tomar pílula melhora a imagem ovariana? Porque com o uso da pílula, o meu ovário nem tenta ovular. A pílula faz um bloqueio que acaba inibindo um hormônio hipofisário que acaba inibindo o recrutamento desses folículos. Então nem começa a ovulação. Aí a paciente faz ultrassom depois de começar o uso de pílula e tem a ideia de que a pílula curou o ovário policístico dela. Será que curou? O que cura é emagrecer. É ganhar massa magra, é perder massa gorda. Se não, a hora que ela parar a pílula, o ovário vai se encher de cistos de novo, porque ele vai tentar ovular novamente sem sucesso e ela não vai conseguir engravidar. Então, prestar atenção em pacientes sobrepeso que têm menstruações raras, que têm ciclos longos, que menstrua só de 2 em 2 meses ou de 45 em 45 dias. Essas pacientes acabam fazendo ultrassom, visualizando os folículos. Ok, eu tenho ovário policístico, vou tratar com pílula. Pílula não trata ovário policístico. Pílula diminui a imagem ovariana, melhora a pele, melhora cabelo, que são os sintomas do excesso da estrona. A estrona é um estrógeno com efeito androgênico. Então, por ela ser um pouco estrogênio, um pouco androgênio, ela estimula a mama, estimula a endométrio, ela é toda ruim. Ela não é nada de bom. Ela estimula mama que não deveria, endométrio que não deveria, ela é androgênica, então ela atrapalha a ovular, ela aumenta a oleosidade de cabelo e pele, e tem paciente que faz uma alteração cutânea que chama acantose nigricans. Essa alteração cutânea é mais característica em dobras, pescoço, axila, cotovelo, e que vocês podem perceber então quando forem atender uma paciente sobrepeso e perceber um escurecimento da pele, parece sujeira, mas não é, tá? O nome é acantose nigricans, pode acontecer desde a adolescência e é meio que um sintoma bem característico dessa alteração hormonal que ocorre na sobrepeso. Elas têm excesso de um hormônio pancreático que chama insulina. Então, por que eu vou botar a culpa no ovário? O coitado é vítima do excesso de estrona, do excesso de insulina. Então, eu tenho que pensar na causa daquilo e tratar. Não é a pílula anticoncepcional que vai tratar. A pílula, ela acaba funcionando como sintomático. Então, como ela vai melhorar a pele, cabelo e regular a menstruação, porque a paciente tomando sangra. Sangra porque fez o intervalo ali da pílula. Não sangra porque ovulou. É um sangramento artificial. Então, ela tem a impressão que está curada do ovário policístico. E sabe qual é o problema da insulina alta? Vocês sabem muito bem que é nutri aqui. Insulina alta é anabolizante. A insulina é um hormônio anabolizante. Então, essas pacientes, elas entram num ciclo vicioso. Elas têm insulina alta, a insulina dificulta elas a perder peso
e elas ganham mais um pouquinho de peso e elevam mais um pouquinho a estrona e a insulina, e aí é um ciclo vicioso. Então temos que quebrar esse ciclo, né? Quando eu falo isso para paciente que tem o SOP, eu digo, não é culpa sua que a sua insulina é alta, mas nós temos que fazer um trabalho para baixar. E aí entra vocês, né? Porque aqui começa o início. A gente sabe muito bem que as pesquisas dentro da nutrição evoluíram, né? E acabou que hoje a gente sabe até de alimento que baixa a insulina, né? Até de tipo de comida que abaixa a insulina. Então, como está ali o conhecimento, vamos usar. E nada melhor do que procurar ajuda profissional para isso. Ah, doutora, mas eu sei, eu vou fazer minha dieta, já sei o que comer, já fui em 500 nutricionistas e já não vou mais em nenhum, porque eu não quero mais saber de escutar a mesma balela que eu já não vou fazer. Só que cada vez que a gente vai conversar com uma profissional diferente, ela sempre vai dar uma ideia diferente. Ela sempre vai dar alguma dica a mais, ela sempre vai te ajudar, vai ter a cobrança e acaba funcionando melhor. Como que a atividade física entra nisso? Faz tudo isso que eu falei para se reverter, faz a insulina baixar, faz a massa magra evoluir, faz a massa gorda diminuir e tudo isso acabar se revertendo. Então a gente já falou de câncer de mama, a gente já falou de câncer de endométrio, a gente já falou de ovário policístico. O pior de todos é o ovário policístico, porque esse evolui para diabetes, esse evolui para hipertensão, esse evolui para esteatose hepática, cirrose, e são os futuros adultos e idosos que vão dar trabalho para a família. Mais ou menos assim que eu posso dizer, tá? Então, quando eu atendo uma paciente, principalmente na entrada da menopausa, que é o período mais difícil, acho, de perder peso, entrada da menopausa e menopausa, e que não consegue baixar um colesterol ou controlar uma pressão, porque não consegue diminuir gordura abdominal, que é a gordura visceral, que é a gordura do mal, eu pergunto se ela já conheceu alguém que infartou, teve um AVC e não morreu. Porque cada um tem a sua crença, mas a meu ver morrer não é o pior. O pior para mim é não morrer e ficar acamado e dependente de filho. Quando eu falo isso para alguém que tem filho, elas dizem, não, doutora, filho eu não quero prefiro morrer do que encomendar um filho. Então faz a tua incomodar um filho. Então faz a tua parte. Porque se um dia acontecer, como já aconteceu na minha família, a gente pode se ficar consciente ali na cama, não vai ficar se culpando que não fez a sua parte, né? Então tem que fazer a sua parte. E não é uma coisa assim, ai, seria bom você fazer, não. É meio compromisso mesmo, sabe? A outra coisa que eu queria falar é sobre autoestima mesmo. A gente está falando aqui de saúde física do corpo e se eu vou ter uma velhice boa, se eu não vou ter uma velhice boa. Saúde, autoestima é saúde também, né? Então ter autoestima boa também é importante para que tu tenha uma velhice, velhice eu não gosto de falar, mas uma terceira idade, a melhor idade. Não sei quem foi que inventou isso, que é a melhor idade. Mas vamos dizer que a cabeça fica boa, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com o corpinho de 20, mas como isso não é possível, vamos trabalhar com o que é possível. Cabeça é mais importante que o resto. E a gente tem que entender que nós somos corpo e alma, né? Então, o nosso corpo vai andar de uma maneira e a nossa mente, a nossa ideia de realização e de felicidade tem que ser muito maior do que aquele corpo ali, né? Ele pode ficar doente, a gente pode ter um câncer. E aí, como é que eu vou viver feliz até o meu último dia passando por aquilo tudo? Se eu estou bem comigo mesma, não importa o corpo que eu vou ter, não importa a situação que eu vou estar, não importa se eu vou precisar fazer uma quimioterapia ou não. Eu tenho como prevenir? Vou fazer a minha parte. Mas se eu tiver que passar, eu vou morrer antes por causa disso? Então a mulher tem que pensar nisso também, né? Na saúde mental dela para atravessar as várias fases da vida. E aí, eu tenho filha adolescente, estou entrando na menopausa. Como é difícil a entrada do climatério.
Eu não imaginava que era difícil assim. Porque quando a gente está longe dessa fase, a gente imagina que vai demorar para acontecer, que a tua mãe passou. Então, como tu lembra, como se fosse ontem, o dia que a tua mãe entrou na menopausa, tu acha que está muito longe para ti ainda. Mas não, tá logo ali, né? E agora a gente sabe que o metabolismo fica lento, que a gente fica mais cansada, que os hormônios começam a cair antes da menstruação parar. E como que eu vou lidar com tudo isso? Como é que a química do meu cérebro vai ficar se eu não ajudar ele com a minha alimentação, por exemplo? Como é que eu vou querer ficar bem de humor, dormir bem, se eu como açúcar todo dia e bebida alcoólica e não dou nada de volta para o meu corpo, só exijo dele? Isso eu falo muito para paciente que está bem naquela fase produtiva da vida, porque esse é o auge profissional da mulher, né? Entre 45 e 50 anos é o auge profissional. Aí alguém chega e diz assim, tu tem que tirar um tempo para ti. Mas é bem a hora que eu tô colhendo os frutos de tudo que eu construí até agora. Não, mas tu precisa cuidar, porque daqui para frente é morro abaixo, então tu vai precisar fazer de uma maneira, marcha lenta, para que as coisas funcionem até o final. Senão daqui a pouco tu cai infartada, não dá para continuar no mesmo ritmo. E aí, como fazer a troca do ritmo profissional de trabalho, de estar ali na correria, tem filho precisando de ti, tem casa, tem marido, tem profissão, e tirar o tempo para ti, se tu demorou tanto para conquistar aquele espaço profissional? É uma boa pergunta, né? A gente estava falando sobre isso antes. A mulher já tem uma dificuldade de atingir o seu ápice profissional. Ainda tem. Talvez as próximas gerações vai ter um pouco mais de facilidade, mas até a minha geração ainda é difícil. Depois que tu conquistou, alguém diz assim, não, agora tu tem que desacelerar, porque senão, abençoada, tu não vai viver até os 60. Então tá, então vamos trabalhar a mente. Mas eu não tenho como fazer isso comendo só o que eu vejo pela frente. Não fazendo atividade física. Não tem como. Aí tu vai ter que reformular a tua vida para ter a colheita de uma longevidade com segurança, com qualidade. Aí vem higiene do sono, aí vem gestão do estresse. E aí é a cabeça. Porque a higiene do sono, como é que é a higiene do sono? É você dormir no mínimo 8 horas por dia. E para isso tem que dormir cedo. Não pode estar mexendo em tela. Não pode tomar café depois das 8 da noite. Quem que faz isso? Sai para jantar, come gordura, come sobremesa, bebe vinho. Daqui a pouco quer dormir logo depois, aí já reflui tudo, porque o estômago já não é mais igual. Eu não fiz atividade física a semana inteira, então estou toda com líquido retido no meu corpo. Já vou dormir diferente, comi açúcar, não me alimentei direito a semana toda. E aí eu quero dormir bem? Como é que eu vou dormir bem? Então, uma coisa leva a outra, né? Aí, é só... Tá lá, paciente desse tamanho... Paciente desse tamanho... comendo só porcaria, mas faz a mamografia todo ano. Eu tô cuidando da minha saúde. É mais fácil a mulher na pós-menopausa adoecer ou morrer de infarto e AVC do que de câncer. E a gente vem em consultório ginecológico aquela neura por câncer. Doutora, eu quero fazer minha mamografia, meu preventivo. Ok, ótimo. Mas se eu tô com mais de 50 anos, é mais fácil, 8 em cada 10 vão adoecer ou morrer de infarto e AVC. Ou ficar demente. Não é de câncer. 2 vai ser de câncer. Então tu tá lá na neurose por 20% de prevalência e os outros 80%. O meu colesterol alto, deixa lá. A minha circunferência abdominal também deixa lá. Vamos fazer de conta que não tá alta. E é isso. Será que eu tô fazendo certo? É isso que a gente tem que... Nessa tecla que a gente tem que bater. Então é isso, pessoal. Quando a gente vai avaliar um paciente sobrepeso, tem sempre que pensar que tem uma história por trás disso, né? Eu já atendi paciente obesa que foi abusada na infância. Isso é muito comum, né?
Eu já atendi paciente obesa que está criando uma capa protetora contra olhares ou contra uma relação tóxica. Então tem toda uma história por trás, né? A gente tem que ter empatia e procurar estender a mão. Porque é uma pessoa que tem os seus problemas, como todo mundo tem, ninguém é melhor que ninguém. E esses problemas que ela enfrenta, o filho que usa droga, o marido que não sei o quê, a empresa que não está indo bem, né? Qualquer coisa, ela pode ser que a válvula de escape dela seja relacionada a isso. A fonte de prazer dela seja, a fonte de serotonina, de endorfina seja ali, né? O alimento, o carboidrato, o doce. E aí, como é que a gente vai fazer para fazer ela entender que isso dali, né, vai trazer um prazer momentâneo e depois uma consequência que pode não ser tão boa para ela, né? Isso é que eu acho que a gente tem que tentar entender, porque às vezes a gente tem preconceito mesmo, né? Ai, mas que coisa, parece que é falta de vontade, parece que é falta de boa vontade. E quando tu vai conversar ali 5 minutinhos a mais, vem toda uma história, né? De abusos, de abuso psicológico, de abuso sexual, que tem homem e mulher, não importa o sexo. Ele tá falando aqui mais da mulher, né? Mas tem no homem também. E aí, às vezes, aquilo tá preenchendo um vazio, né? A questão da atividade física, também vejo muito, assim, paciente, às vezes, doutora, que hora que eu vou fazer atividade física? E eu, às vezes, falo isso também. Ai, não tenho tempo. Porque tu não priorizou ainda. Mas eu vou priorizar quando? Quando eu infartar a primeira vez? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Então, o que eu queria trazer é isso. O que tinha de novo, né? Com relação ao câncer de mama, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Que eu acho que a população tem que se alertar, né? Muito mais importante que a genética é o sedentarismo e o sobrepeso. Aliás, o sedentarismo é o novo tabagismo porque ele causa muito problema. Até de psiquiátrico, sabe? O paciente que tem depressão, por exemplo. Tem muita gente que melhora fazendo atividade física, né? Tá, tudo bem, troca uma compulsão por outra. Mas é muito melhor tu ser compulsiva por atividade física do que por cigarro ou comida, né? Para a tua saúde, muito mais. E queria trazer também essas informações sobre o ovário policístico, né? Porque eu vejo até, eu dou aula na universidade, eu vejo até entre os alunos, assim, eles têm muito a ideia de que pílula anticoncepcional é tratamento para ovário policístico e aquele sobrepeso, sei lá, eu nem imaginava que tinha a ver. E que se a pessoa perder peso, ela vai melhorar do ovário policístico. Eu já tive paciente, o livro fala que 5% do peso corporal já pode dar diferença no ciclo menstrual. Mas claro que quanto mais peso elas perdem, melhor. Eu já tive paciente que depois que eu expliquei isso e mediquei, porque no caso dela era muito peso que ela tinha que perder, acabei dando metformina, mas eu sempre digo, é um tripé, metformina, atividade física e dieta. Ela começou fazendo tudo isso ao mesmo tempo, perdeu 30 quilos e engravidou. Porque daí começou a ovular. Baixou a insulina, baixou a estrona, melhorou a massa magra e voltou para o metabolismo normal dela. Então, ela mesma percebeu que o problema maior era esse. E às vezes a paciente que tem SOP, ela cai muito, digamos, nessa de só vou engravidar com tratamento, só vou engravidar se eu fizer fertilização. E realmente, fertilização para paciente com síndrome dos ovários policísticos é um tipo de fertilização que tem muito sucesso. É uma das coisas mais, é um dos quadros clínicos mais relacionados ao sucesso da fertilização. Mas ela pode conseguir sem precisar fazer, né? E vai ganhar saúde de outra maneira também. Não vai desenvolver hipertensão, não vai fazer um diabetes gestacional, porque daí vai engravidar só isso, eu quero só engravidar. E o que eu vou dar de glicemia e insulina para essa criança, para esse bebê? Tudo isso está envolvido no preparo lá ali já no momento que ela decide ter filhos, né? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta.
Mas assim, ó, hoje o meu desafio é a menopausa, porque é o meu desafio pessoal, né? Metabolismo lento vai ficando muito lento. Como a gente faz para acelerar? Diminuindo cada vez mais o que te faz mal, que entra aqui para dentro, e melhorando a tua qualidade de vida, atividade física, acelerando. Ah, eu fazia 2 vezes por semana atividade, agora tu vai ter que fazer 3. Os artigos falam em 150 minutos por semana de atividade física aeróbica e muscular. Então é importante dividir esses 150 minutos em 5 vezes de 30 ou 3 vezes de 50. Sempre associando a aeróbica com a muscular. Pilates vale também, só que Pilates não é aeróbico, né? Tem que tomar cuidado com isso. E musculação é a melhor atividade física para tudo isso que eu falei. Porque a musculação, ela vai melhorar tônus muscular, aumentar massa magra e ela aumenta o teu metabolismo basal. É como se ela estivesse acelerando o teu metabolismo no dia que tu não está fazendo a musculação. Então imagina assim, eu cheguei na academia, eu vou fazer 20 minutos de esteira e 30, 35 de musculação. O 20 de esteira é para hoje, é para acelerar meu metabolismo hoje, e os 35, 40 de musculação é para os próximos 2 dias. Né, que vai acelerar meu metabolismo pelos próximos 2 dias. Dali a 2 dias, ou melhor ainda, se for 3 ou 2 dias, tu vai, volta lá, faz a mesma coisa. E aí tu vai acelerar a semana inteira teu metabolismo. Porque tu está associando 2 tipos de exercício. A queima calórica basal, para respirar, para dormir, para falar, para comer, para digestão, é bem maior em quem tem ganho de massa muscular. Então, ganhar massa muscular é muito bom para acelerar o metabolismo. Quer ver outro benefício do ganho de massa muscular? Menopausa tem que desenvolver a massa muscular dos membros inferiores. Perna, coxa, quadríceps, porque é proteção para joelho e para autonomia da idosa. Então, por exemplo, a idosa que cai é a idosa que tem mais fraqueza muscular em membro inferior. Então ela precisa, na academia, principalmente fortalecer esses músculos. Quadríceps da coxa, panturrilha, quadril, abdômen, coluna. Desenvolver musculatura dos membros inferiores é super importante. E quem está na menopausa sabe, é fácil perder massa muscular de membro inferior quando a gente está na menopausa. Então pegou uma gripe, pegou um Covid, agora todo mundo está pegando Covid e a gente pergunta, doutora, minha perna ficou assim, bem fininha, bem mole, porque perdeu massa muscular. Quer saber se está perdendo massa muscular? É só saber se a tua coxa está ficando mole. Porque tem que ganhar massa muscular ali, senão cai. Doutora, posso falar? Pode. Eu agora comecei a fazer acho que quase um mês, não faz ainda. É o funcional e o pilates. Eu posso continuar? Ótimo. 78 anos. Pode e deve. Sempre assistido por um profissional, né? Sim. Porque daí ele vai ficar do lado da senhora, observando se o movimento está certo, né? Que o funcional, ele associa o aeróbico com o muscular. E trabalha muito equilíbrio, trabalha muito... Isso é bom para o labirinto. É importante fazer uma atividade física que a gente goste. Tá? Eu falei aqui da musculação e tal. Tem gente que odeia a musculação. Vai fazer o quê? Vai fazer o que gosta. É melhor tu fazer uma que tu goste, que não seja nada disso que eu falei, do que não fazer nada. Então tem que tomar cuidado com o gosto mesmo. E se a senhora tomou gosto, criou vínculo com o profissional que está assistindo a senhora, vai em frente, sempre fazendo alguma coisa. Daqui a pouco cansa disso, faz outra coisa. Não pode ficar parado. Ah, vou para a praia no verão, caminhar na praia. Vou ficar 2 meses lá, né? Suspendi meu funcional, caminhar na praia, subir umas ladeirinhas, fazer uns agachamentinhos, né? Porque alguma coisa não pode ficar parado. É importante se manter ativo. Se manter inativo dá depressão, dá esse sobrepeso, começa a desenvolver problema de pressão alta, de não sei o que, tudo porque não está se mexendo. Então é importante se manter ativo.
Todo mundo aqui já teve idosa ou algum parente que já teve dificuldade de se locomover, subir escada ou levantar e sentar de uma cadeira ou de um vaso sanitário. Isso tem a ver com fraqueza muscular de membro inferior. Então, o que vai dar autonomia pra gente quando a gente ficar, morar sozinha, reunir as amigas, tomar um vinho e o marido, 8 anos a mais a mulher vive, né? Então, assim, eu não sei se eu vou viver mais que o meu marido, mas a tendência é ele ir ou ficar. Como é que eu vou morar sozinha? Eu tenho a mãe que mora sozinha. Como é que eu vou morar sozinha? Os meus filhos vão confiar que eu more sozinha se eu não me exercito. O medo que os filhos vão ter que tu caia. Casa cheia de tapete. Né? Toda encerada. Adora lavar uma calçada. Né? E é isso. Que bom, é um perigo escorregar. Então, fica bem escorregadio, né? Bea, tu estavas falando dessa questão do autocuidado com a nossa saúde mental, né? E principalmente nessas mulheres que estão numa idade tipo eu, assim, que trabalha pra caramba, que o dia parece que não tem hora pra terminar e a gente entra trabalhando no final de semana. E hoje, por sinal, o meu marido olhou pra mim e falou assim, tu não vai parar não? Tu não vai dar uma diminuída? Porque tu precisa fazer alguma coisa. Ele falou assim pra mim, no sentido que eu precisava, porque na loucura, cuidando da Magras, fazendo um outro empreendimento, e aí de repente a gente se vê sobrecarregada, com o mundo nas costas. Eu voltei das minhas férias faz 2 semanas e eu entrei na mesma loucura de trabalho que eu tava antes de sair. Então, que gera dor de cabeça, que gera uma qualidade de sono mais ou menos, sabe? E que daí se tu dorme mal no outro dia, tu tá meio cansada para ir fazer atividade física. E de repente responde mais ríspida pro marido ou pro filho. Claro, porque daí altera o humor. Né? O que tu recomenda, assim, pra gente botar a mente mais no lugar? Olha, eu vou falar por experiência própria. Terapia. Porque a terapia vai te fazer enxergar o porquê dessas tuas atitudes. Por que tu gosta de ser acelerada? Porque tu gosta de ser acelerada. Tu tá copiando alguém? Minha mãe tu teve modelos, tu teve modelos, isso te deixa feliz? É outra pergunta que a terapia vai te fazer pensar, né? Tu é feliz fazendo isso? Tu te vê fazendo isso com 80 anos? Não, nem vou conseguir ter pique. Então vamos planejar os teus 80 anos, vamos fazer de um jeito para tu chegar lá e chegar bem, porque dá para fazer esse planejamento. Terapia eu acho que é o começo, tá? A terapia tem gente que não é afim de fazer terapia, porque vai mexer em feridas que eu não tô afim e tal, então beleza. Mas é mais olhar para dentro de si do que olhar para o outro. Às vezes a gente usa o trabalho como válvula de escape também e nem percebe, né? E aí, se aquilo não me é prazeroso, eu vou acabar buscando prazer em outras coisas. Aí é bebendo, é comendo. Tem gente que consegue prazer fazendo yoga, meditação, olhando para a natureza. E eu queria chegar nesse nirvana aí. Todo mundo quer. Mas eu acho que o começo é a terapia, sabe? Até vou sugerir aqui para vocês que tenham uma psicóloga que atenda aqui. Porque faz parte do processo de se conhecer, dos porquês, e acaba ajudando no processo todo, né? Isso é uma coisa que a gente já vem falando com a franqueadora já faz um certo tempo já. Mas a franqueadora tem que liberar, né? Sim. Para que a gente possa fazer a colocar aqui um atendimento. Seria fantástico. Muito interessante. Isso é a primeira coisa que eu recomendaria. E a segunda coisa que eu recomendaria é assim, quando alguém te cobra, claro, a pessoa que te cobra, se te ama, ela tá fazendo isso pelo teu bem. Né? Ela tá te chamando a atenção para uma coisa que ela tá percebendo e ela quer o teu bem. Então tem que escutar. As pessoas que amam a gente falando, tem que escutar.
né? Porque eles percebem coisas que talvez a gente não esteja percebendo. Até essa irritabilidade, né? Escutar as pessoas que amam é a segunda coisa. O filho, às vezes a filha, o filho falam um detalhezinho ali no meio de uma conversa que tu, opa, né? Coisas intrínsecas, assim, pequenas atitudes dos filhos. Então, escutar quem a gente ama. E a nossa geração tende a olhar muito para o lado e não foi treinada para olhar para si. Não foi treinada, não gosta. Nós somos filhos daquelas mães que eram as donas de casa, matriarca, que mandam tudo e o marido não faz nada dentro de casa, nunca trocou uma fralda. Elas acumularam funções e nós somos filhas dessa geração ali, do marido filho dela, tá? A gente tendeu a procurar, inclusive, outros filhos nossos também, porque a gente copia elas, e elas passaram para nós que isso é nossa obrigação. Daí a gente encontrou companheiros que provavelmente ou são assim, ou são um pouquinho melhores que isso, ajudam um pouco mais, são mais parceiros, tal. Só que a gente tá com aquilo incrustado aqui. Eu tenho que fazer, é minha obrigação. Botar a comida no prato, ver quem é que vai lavar a roupa, botar a roupa passada no guarda-roupa. Eu sou a responsável por isso, mais ninguém. Recolher as meias espalhadas, recolher os brinquedos espalhados pela casa. Sou eu que tenho que fazer isso, porque a minha mãe fez. E é o mínimo que eu tenho que fazer, eu escuto dela ainda. Mas vocês reclamam demais, minha filha. Ô mãe, não fala porque tu teve um marido que não fez nada. E eu tô educando um marido para me fazer um pouquinho, para me ajudar um pouco também. Então é obrigado a ser assim. Então a gente é filha dessa mulher que fez tudo, acumulou tudo, tal, que coitada nem terapia não fez e hoje tá lá, né? Daquele jeito, que a gente sabe que as nossas mães precisavam ter feito terapia e não fizeram. Talvez porque na época delas não tinha, talvez porque na época delas, se fosse mexer no vespeiro, ia dar separação, então é melhor não fazer mesmo. Né? Fizeram as escolhas delas. Só que a gente tem acesso a essa informação. E aí, o que a gente vai fazer com essa informação? Né? Cuidado para não ser mãe dos maridos. A principal queixa de consultório: doutor, eu não tenho libido. A primeira coisa que eu pergunto: tu faz papel de mãe do teu marido? Ele é meio teu filho, assim? É. Aí eu respondo assim: olha, se a resposta for afirmativa, eu só vou te dizer uma coisa: tu não tem como ter tesão por um filho. Então vai ter que mudar esses papéis ali. Às vezes é culpa tua também, porque tu quer fazer esse papel de mãe. Tu não deixa ele tomar iniciativa, tu não deixas ele fazer. E tu vai aceitar ele fazer do jeito dele as coisas? Isso está incrustado na nossa educação. A gente já vem da nossa mãe, que só é bem feito se é do meu jeito. Bom, daí complica, né? Eu sempre dizia, quando eu fazia obstetrícia para a mãe que recém ganhou o bebê, é que se ela quisesse a ajuda do marido, ela não podia botar defeito do jeito que ele trocava uma fralda, do jeito que ele dava um banho, do jeito que ele fazia dormir. Porque ele ensina. Eu tenho um amigo que diz que fazia errado para a mulher não pedir para ele de novo. Pouco esperto. Tá? Então, é tiro no pé botar defeito nas coisas que eles fazem. Porque daí tu vai ter um cara que nunca mais vai fazer. Eu nunca faço nada certo mesmo, então vai lá, faz tu. Então tem que ter paciência? Tem. A geração que vem, acho que vai ser um pouco melhor. Mas não sei se não é eles que vão ter que fazer a comida em casa, se não é eles. Porque daí eu acho que vem uma geração ali que não faz nada daí. Né? O empoderamento veio em excesso, vamos dizer assim. É que mulher empoderada é muito confundido, né? O que é mulher empoderada? A mulher empoderada, aí elas não sabem lavar uma louça, arrumar uma cama e não exige que o namorado use camisinha. Eu não sei de onde é que vem o empoderamento ali. Aí eu brinco com elas, né? Eu digo, mas que mulher empoderada? Que está buscando a sua profissão, que não aceita ser mandada por homem, que acha que homem e mulher têm os mesmos direitos,
mas tu te submete a ele não querer botar a camisinha. É uma submissão. Nem percebe que está sendo submissa ainda. Então existe ainda muito isso da submissão incrustada, sabe? Pacientes que eu faço diagnóstico de DST, elas não querem saber se é uma DST. Claro que daí tem vários motivos, às vezes não quer nem tomar uma atitude. Mas assim, quando eu digo, tu tem que usar preservativo. Por quê? Pô, será que tem tanta informação na internet, né? Mas elas não exigem a camisinha. E parece que essa geração não está usando também preservativo. Isso me dá um pouco de medo, porque eu sou formada há 25 anos, não existia sífilis na minha graduação, eu nunca vi e eu já vi no consultório agora, de 2 anos para cá. Sífilis, no consultório privado. Então, assim, é um pouco assustador, né? Então, onde está o empoderamento? Fica essa pergunta também, né? Até onde vai o teu empoderamento? Eu acho isso, Soraya. A gente tem que procurar se conhecer, escutar as pessoas que a gente ama. Foi um alerta que ele te deu, né? Uhum. E planejar. Eu digo que eu já faço terapia, né? Porque não tem como. Então a gente tem que realmente se começar autoconhecer e começar. E começar a ter pequenas ações de Começar. mudança. É igual dieta, tá? Vamos começar tirando o açúcar do café. Vamos começar diminuindo o chocolatinho depois do almoço, não comendo só uma vez por semana. Porque eu acho que hábito, tu não vai mudar tudo ao mesmo tempo, tu não consegue. Mas aos poucos É mais possível, fácil o né? processo, Eu acho que é mais fácil. Tem várias coisas que pode ajudar, cada um tem, foi uma igreja que eu encontrei, uma religião, uma yoga que eu comecei, que a minha vida foi mudando aos poucos. Não existe uma coisa assim, eu comecei a fazer tal coisa e aquilo mudou a minha vida. Sim, às vezes é uma coisa radical, se livrar de uma relação tóxica. Isso pode mudar totalmente a tua vida, né? Mas é difícil ser tudo ao mesmo tempo. Eu poderia dizer o que eu tô tentando fazer, uma coisinha por vez. Esse ano eu vou tirar uma manhã para fazer academia. E aí tu faz naquela manhã, aí tem que aprender a dizer não, porque parece que o universo faz assim, tu desistir daquilo, aí vai começar a surgir coisa naquela manhã para te fazer. Alguém vai te pedir ajuda, às vezes até uma pessoa que tu te importa muito, a tua filha, o teu marido, e tu tem que dizer não, porque aquilo ali foi uma promessa que tu fez para ti mesma, que tu iria fazer aquela yoga, que tu irias fazer aquela atividade física para ti, aquela massagem. Mas aí persistir depois é mais difícil, igual dieta. Começa fácil. E a manutenção? É igualzinho. É a mesma persistência que tu tem que ter para tudo. Se tivesse curso, né? Curso de como entrar na menopausa. Eu ia fazer também. Curso de como ter vontade para ter relação depois dos 45. Nossa, eu ia fazer com certeza esse curso. Porque todo mundo passa por isso, né? É bem importante. Preste atenção nos seus parceiros, porque depois de alguma certa idade, eles também podem ter disfunções, né? Sexuais e tudo mais. Ejaculação precoce, impotência sexual, não digo total, mas às vezes uma semipotência. Aí junta com a tua secura vaginal, junta com o teu desconforto, com a tua falta de vontade, vira aquela relação sexual assim, né? Então, eles também precisam ir no médico às vezes. Encorajem eles aí, porque eles não vão. Eles têm vergonha. E nesse caso, qual é o médico que procura? Urologista. Tem vários urologistas especialistas em andrologia, que é a menopausa deles, né? São as reposições hormonais deles e tal. Bem interessante, porque tem medicação nova para várias coisas. A própria Tadalafila, que é o Cialis, que é utilizado para ter ereção, né? Existe a dose de ataque, que é 20 miligramas. Existe comprimido de 2 miligramas, que é usada diariamente. Previne de hiperplasia prostática, que é o aumento do volume da próstata. E eles até, às vezes, nem sabem. Reposição hormonal de testosterona eles podem fazer.
E pode melhorar a função sexual do casal também. Ah, vou usar creme vaginal, vou ficar bem lubrificada, vou melhorar a minha libido, mas quando começa a relação dura 30 segundos. Tem que ser o todo, né? Ou vai ter uma relação, a ereção dele não tá legal, daí não entra muito bem. Aí dói mais ainda, tenta botar com a mão. É uma função. Então é todos os dois que tem que ser acompanhados. E não importa a idade. A gente tem visto jovens, 30 anos, 25 anos, 35 anos, com impotência sexual, relacionada a estresse, relacionada a um monte de coisa, medicação. Vocês já viram como a gurizada tá tomando remédio? Um para dormir, outro para acordar, outro para estudar, o outro para não sei o quê, outro para não sei o quê, para ficar bombado. É muita medicação. Por quê? Porque as pessoas estão procurando pílula para tudo. Esse processo de autoconhecimento, de ser aos poucos, ninguém quer. Porque dá trabalho. Porque eu tenho que mexer em feridas que eu não quero mexer. Aí é melhor uma pílula. Eu acho que passa por isso, sabe? Mas só de tu ter entendido o que ele te falou já é um pulo. Porque tem muita mulher que o marido vive falando isso e ela nem escuta. Ela nem escuta. Se eles na tua frente disserem, mas eu te digo isso, tu nunca me falou isso. Porque ela não teve ouvido para ouvir. Só o fato de ter tido ouvido para ouvir, tu já tá ligada. Né? E isso é importante. É importante daí a pra gente gente é importante. tomar algumas ações, tomar algumas decisões, né? Tudo isso é importante. Porque a gente está aqui para evoluir, para ser feliz, né? Para conviver em família, em sociedade. Então a gente tem vários papéis, principalmente no caso a mulher, né? Tem tantas personas, meu Deus, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é empresária no meu caso, a gente é um ser humano cheio de defeitos e de qualidades também, que está aqui para aprender, né? Então, realmente tem que tomar algumas ações, porque a gente tem que buscar a felicidade, mas não aquela felicidade utópica, tô super Felicidade feliz, felicidade alegre. É a felicidade de bem-estar, de gostar de estar no corpo que a gente está, né? De fazer as coisas que a gente faz. Então, isso que eu acho muito legal, assim. Então, não dá pra ficar achando que é normal ficar acelerada, correndo, só trabalhando. Não, a gente também tem que ter um algo maior, né? Tem também, como eu falei, às vezes isso te deixa feliz também. E tu nem percebe que isso te deixa feliz. Então, ok, se isso te deixa feliz, trabalhe. Tem uma linha de pensamento filosófica que é o estoicismo, que eu tenho estudado bastante e que fala muito sobre isso, assim. É aquele entregar-se por inteiro ao que está acontecendo agora. Isso é felicidade. Porque, na verdade, se tu for pensar, vai ter momentos difíceis para todo mundo. Ninguém está aqui de férias. Ninguém é um alecrim dourado que não vai acontecer nada. Vai acontecer várias tretas na tua vida. O que tu vai fazer com essa treta? Como tu vai reagir a essa treta? Isso é que importa. E aí é a cabeça. E o corpo é consequência. Porque eu imagino que o nosso corpo foi um presente que Deus nos deu. Eu não sou ateia, eu sou cristã. Eu acho que o nosso corpo foi um presente que Deus nos deu e é nossa obrigação cuidar dele. Não cuidar do próprio corpo é a mesma coisa que dizer assim, não gostei do presente, deixa lá. Pô, quem te deu o presente ia ficar muito chateado, né? Isso é não cuidar da própria saúde, do próprio corpo. Ele foi um presente, é o teu invólucro. Para essa vida, pelo menos. Depois tu vai ter outros. Mas é esse aqui que tu tem agora. Então, entregar-se por inteiro àquilo que está acontecendo naquele momento. É só o tempo. E eu tô dizendo, nosso corpo é um templo, né? É um templo de amor. De amor. E tem que ter amor por ele. Cuidar. Mas é difícil também, né? Sim, porque a gente tende a não se importar com isso aqui e ficar olhando para o redor, para o redor, para o redor, para o redor. Fomos educadas assim. Essa é a tua obrigação, cuidar de quem está ao teu redor. Não é isso que está incrustado no nosso subconsciente?
Só que quem está ao seu redor vai arcar com as consequências se tu não te cuidares. É aquela história do saco de laranja. Se o meu saco está vazio, eu não tenho como dar laranja para os outros. E aí se cria uma rede uma rede que tem que ser quebrada. Um ciclo que tem que ser quebrado. Poxa, se eu tenho essa consciência, virou minha obrigação tentar melhorar nisso. Virou obrigação. A minha mãe não tinha essa obrigação, porque ela não tinha essa consciência. Mas eu tenho. Então agora eu vou fazer o que com isso? Né? Vou cometer erros? Vou. Sou imperfeita. Se eu fosse perfeita, eu não estava nem aqui. Estava lá junto com a Nossa Senhora. De mão dada com ela. Pouco bom. Mas vai demorar para nós chegar lá. Muito. Vai demorar muito. Tomara que chegue, né? Mais alguma pergunta? Doutora, alguma relação de algum tipo de câncer na mulher com questões emocionais? Então, tem muita discussão em cima disso. A medicina tradicional, a medicina chinesa. A resposta seria não, se eu for falar em ciência pura, tá? Mas é sim, se eu for pensar nas outras medicinas não tradicionais, né? A chinesa, por exemplo. Ela acredita muito que câncer de mama tem a ver com perda. Perda não elaborada, uma separação, um luto que não foi elaborado. Né? Outros tipos de câncer relacionados a isso. Se tu for olhar em artigo científico, tal, não está escrito nada disso. Mas na prática a gente sabe que isso deve ter fundamento. Né? Então é aquilo de coisas mal resolvidas, tretas, pendengas que não foram resolvidas. Né? E perda... Tem vários tipos de perda, né? Tem a perda da juventude, é uma perda, mas assim, perder um filho, por exemplo. Quem é que imagina perder um filho? Né? Eu já tive várias pacientes que perderam um filho, que tiveram câncer de mama depois. Né? Então eu acredito nisso da perda. E isso está em artigos de medicinas alternativas, né? Não a tradicional. Então a resposta seria não, mas sim. Não sei se eu pude ser clara. Uma grande tristeza, né? Pode causar algo assim, né? Isso, porque eu acho que mexe no sistema imunológico. Assim como a fé, isso já teve artigo científico da USP, inclusive, publicado. A fé pode curar doenças, né? Porque mexe em energia, mexe e aí, consequentemente, na regulação do teu corpo, do teu metabolismo, do teu sistema imunológico. Então, fé, oração, mesmo à distância, mesmo por terceiros, pode melhorar a tua saúde física. Né? Tem muito de medicina holística, até do espiritismo que se baseia nisso, né? Irradiação, cirurgia espiritual, tem muito a ver com isso, né? De ter relação com essa teoria, que está tentando ser provada agora. Eu acho que a resposta vai ser sim daqui a um tempo, para tudo. Assim, a gente tem que lembrar que ciência é baseada em... como é que eu vou dizer? Um trabalho científico, ele pode ter vários objetivos, mas até então... A humanidade estava relacionando muito pesquisa científica com dinheiro, né? Então, dinheiro, né? O que dava dinheiro. Então, é uma droga nova, uma vacina nova, para poder depois ter o retorno financeiro daquele teu investimento. Ultimamente, a ciência está indo mais para esse lado, assim, de coisas que podem não dar lucro para alguém, mas que podem contribuir muito para a humanidade como um todo. Isso me dá uma certa esperança, assim, né? Não só, eu não estou descobrindo isso só pelo medicamento que eu estou lançando, né? É o caso da relação do intestino com o cérebro, sabe? Não é só para vender probiótico que eles estão fazendo isso, porque tem casos que nem é vender probiótico, é comer direito, né? Isso não tem ninguém que vai lucrar com isso, a não ser a próprio indivíduo, né? Mas tem muita relação de substâncias químicas que o intestino pode produzir quando a gente ingere certos alimentos ou tem certos hábitos alimentares, e quando não tem,
E a relação disso com a química cerebral, né? Serotonina, se descobriu que o intestino produz, que a gente achava que era só o cérebro que produzia. Não, agora está se descobrindo que o intestino também produz. E dependendo do que eu como, meu humor muda. A gente sabe disso, né? Então agora é que está crescendo isso. Eu acho que eu tenho muita esperança assim na humanidade do que vem pela frente. E essa geração que vem depois da gente também. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E para a gente fazer a nossa parte, a gente tem que estar bem, né? Com saúde para isso, né? Todo mundo acha que tem hora para ir. Tem hora pra gente ir. Só que é bom a gente estar bem até lá, né? Pra não incomodar ninguém. E pra quando tu for pro outro lado e tu tomares a tua consciência e a consciência vir, tu perceber que tu fez a tua parte, né? Que não desprezou esse presente, né? Que Deus te deu, que foi o corpo. Tá bem espiritual essa nossa conversa. Eu ia falar agora, Bea, como é bom te escutar e ter essas informações, sabe? E correlacionar o físico com o espiritual, porque somos um só. Então, muito bom te escutar. Ai, que bom. E muito bom saber que a gente precisa se cuidar, né? Porque a mulher é o pilar da casa. Se a gente não estiver bem, acredito que nada vai dar. Mas tudo bem se tu não for o pilar da casa também, sabe? Tudo bem também se tu não for. Porque a gente fica repetindo, né? A gente fica repetindo uma para outra, né? Porque isso é cobrado da gente, é verdade, né? Se uma mulher separa, a primeira coisa que perguntam é por que separou, o que ela fez de errado? Se ele arruma outra, mas ela era muito chata. Né? Por quê? Porque é cobrança mesmo. É pau pega. A senhora, nossa, muito mais cobrada. A geração dela, muito mais. Estamos devagarinho indo de geração em geração caminhando. Mulher, né? Anula a outra. Uma vai como é que diz? Cobrando a outra. Eu gosto muito do pensamento que diz que uma rainha ajeita a coroa da outra. E não fica invejando a coroa da outra. Legal, sei. Né? Ajudar a ajeitar a coroa da outra. Assim, é bonitinho para falar para criança isso, né? Porque a mulher é competitiva. Eu vou me comparar. Eu vou me comparar com uma de 20, geralmente. Porque isso é cobrado. Eu tenho que me comparar com outra da minha idade e que tem a mesma vida que eu. Não adianta eu me comparar com uma de 20 e nem com uma de 50 como eu, que não trabalha ou que tem uma vida, conta bancária cheia, nem tem boleto para pagar, que tem alguém que paga para ela. Não dá para se comparar assim. Não dá, né? Não dá. Tu vai ter que te comparar com outra que tem a vida igual a ti. O ambiente que eu trabalho é muito masculino, mas tem muita enfermeira. E enfermeira a gente sabe que é mal remunerada. Aquelas meninas, eu tenho muito respeito por elas. Porque elas é a cabeça, é a responsabilidade e é o braçal. Tudo ao mesmo tempo, 12 horas. E quando acaba o expediente delas, elas vão para casa lavar roupa, passar roupa, cuidar da comida do marido. Ô, Jesus Cristo! Algumas até dizem, não, eu chego em casa, a janta já está pronta, o marido já fez. Parabéns. Mas tem várias que o marido ainda fica esperando, o bonito fica esperando elas chegar em casa e fazer comida. Lavar a roupa, botar na máquina, botar não sei o quê. Isso vai mudar? Vai demorar. Mas é aos poucos, né? A gente também não pode botar defeito se eles fazem. Eu eduquei o Mike e o meu Felipe para ajudar as esposas. Ó, isso é uma sogra de respeito. Eu fiz isso com o Hélio e a minha sogra uma época não gostou, mas eu tenho os dois, o Mike e o Felipe, eu não dou conta, é muita coisa, porque eu também trabalho. Então aí depois ficou normal, ficou bom, até hoje. É só nós dois agora e ele me ajuda tudo. Muito bom isso. Tudo.
senhora plantou para colher agora. Sim. E o perigo da mãe que fica em casa para cuidar de filho é que ela daí, eu não faço mais nada, então eu tenho que fazer tudo para eles. E aí ela se sente nesse compromisso. A mulher que trabalha fora, ela geralmente já, por obrigação, já tem que dividir, né? Porque ela não vai estar sempre em casa. Então acaba naturalmente sendo dividido as tarefas. Mas eu vejo que a mãe dona de casa, que trabalha pra caramba também, mas ela acha que não. Ela mesma não acredita que ela mereça descanso, que ela mereça o momento dela, porque na cabeça dela, ela escolheu aquilo e é 24 horas por dia empregada dos outros. Né? O marido chegar em casa que ainda não tá pronto. Tu não faz nada? Como nada? Não é remunerado. Vamos trocar então. Eu falo pro Hélio, eu casei por amor, não foi pra ser tua empregada. Eu falo, muitas vezes eu falo isso. A gente tá se inspirando na senhora. Pra ela já aprender a falar, porque senão... Não é? Casei foi por amor, não foi pra Sim. ser escrava de marido, né? É ruim. Tem que colocar uma linha neles também. Senão... Mas olha só, né? Como são infantis, homens que estejam vendo essa live, não se sintam ofendidos. Mas é que eles foram criados para ser assim, servidos, né? Com raras exceções, claro, essa geração que está vindo é melhor e cada vez melhor, né? Eu não posso falar que meu marido me ajuda bastante, mas se eu ficasse em casa, será que ele faria a mesma coisa? Né? Então eu acho que as que ficam em casa se cobram mais. E aí o recado que eu tenho para elas é que também tirem tempo para elas, também se cuidem, também vão lá fazer a sua terapia, fazer o seu momento magra, seja lá o que for, mas que tenha o seu momento, né? Que não tenha, não fique achando que é disponível pros bonitos 24 horas por dia. Os bonitos. Os bonitos. Isso de cada uma. Mas é assim, é um exercício também valorizar o jeito que eles fazem, né? Porque se a mãe não ensinou a fazer, tu vai ver cada coisa. Mas tem que deixar. Mais alguma pergunta? Não? Eu quero agradecer o convite. Gosto de falar, né? Não é pouco. E me deixa a minha admiração pelo trabalho de vocês, né? Que a gente sabe que é cansativo também, que é bem braçal. Também tem a questão da responsabilidade, também tem a questão do braçal. Espero que os maridos e parceiros de vocês valorizem isso. E mulheres que estão procurando seu espaço, né? E me deixar disponível para quem quiser conversar, deixar algum recadinho no Instagram, para que a gente possa trocar uma ideia, né? Acho que ninguém é feliz guardando conhecimento ou só para si, né? Não tem graça nenhuma nisso. Uma coisa que você falou no início da live que foi muito legal, que às vezes falar de magras remete tipo é uma clínica de emagrecimento, uma estética, enfim, e o quanto é importante, né, que as meninas nesse primeiro momento que elas veem a importância de saber os parâmetros de saúde que vai além do peso que a balança, né, te mostra ali, principalmente a questão que você falou, gordura visceral, que a gente talvez nem tenha esse conhecimento, nunca eu tô acima do peso, como que tu sabe? Eu tô com 80 quilos, mas e a tua gordura visceral? Tá lá, tipo, estourando, só pensou no 80. Então, quão importante é, né? Sim, que às vezes nem muda na balança, né? Mas ela tá adquirindo saúde. Sim, saber esses parâmetros, o quão é importante. Legal. E o legal, a forma como é feita, então, né? Que tem ali a avaliação das pregas e tal, das medidas, porque é mais confiável isso do que a balança só, né? Então, é isso.
Bea, muito, muito obrigada. Quero te dar um abraço em nome da nossa equipe. Obrigada, eu que agradeço. E repetir, né? Como é Sim, bom quando te quiser. escutar e como a gente aprende com essa mulher, né, gente? Então, Todo mundo salva aqui de tá palmas aprendendo. Eu aqui. já aprendi com ela. Muito obrigada, que esse Eu que momento agradeço. se repita sempre. Eu que agradeço, estou Né? disponível. Tá? Boa noite para obrigada. todas. Agora vamos descansar e Vamos fazer descansar um pouquinho.